Boa noite, olá, como estão todos aí? Começando, esperando vocês aparecerem. E aí, gente, como estão? Já tá chegando, gente. Oi! Oi, Inácia, bom te ver. Olha só, queridos, bom vê-los. Oi, Rome, boa noite. Tá frio por aí? Aqui hoje de manhã já fez 6 graus, tá um frio agora. Oi, Nara. Santa Maria tá frio? Santa Cruz tá frio? Esse Rio Grande do Sul acordou mais frio hoje. Rio Grande do Sul aparecendo o nosso gelinho, né? Aqui na fronteira gelando legal. Como é que vocês estão, gente? Como é que tá o emocional aí com esses dias? Quem quiser escrever alguma coisa de como tá se sentindo, se quiser que a gente aborde alguma coisa específica, né? Me contem. Vamos esperar chegar um pouquinho mais gente pra gente começar o nosso papo mesmo. Mas se alguém quiser dizer, aqui está friozinho, Santa Maria, né? Oi, espero que Francisco durma e eu possa ver essa live. Oi, Rodrigo, é quem tem bebê. É assim, né? A gente. E fantástico, Rodrigo, amei a tua participação, né? Esses homens da nova era que estão se apropriando dos cuidados com os filhos, né? Bem-vindos! Que maravilha, né? Oi, Lise. Esses homens novos, né? Que estão finalmente, né? Nós estamos permitindo também, né? A aproximação e o vínculo, né? Do pai com os bebês, com os cuidados, né? Isso é tão maravilhoso a gente perceber que está acontecendo hoje em dia, né? Uma mudança nessa mentalidade aí. Não quer dizer que antes não havia amor, né? Isso é uma coisa que a gente também tem que, ó, isso é uma coisa que a gente tem que ter claro, sempre houve, mas é que as relações eram diferentes e agora estão se modificando as relações, né, familiares e os vínculos. Gente, eu tava olhando aqui porque eu tenho percebido, tem muita gente nervosa, tem muita gente angustiada, tem muita gente não sabendo lidar com o momento, assim, né? Com o fato de. Porque a gente tinha uma rotina, né? Uma rotina meio que estabelecida, todo mundo tinha a sua. Oi, Verinha, rolando, os dois assistindo. Todo mundo tinha sua rotina e a gente é muito acostumado a fazer as nossas coisas. E agora tá tudo meio que virado do avesso, né? As crianças em casa, tempo integral para quem tem criança, isso tá mexendo muito com a gente, porque a gente tem que dar conta das coisas da casa, das coisas do trabalho, quem continua trabalhando como eu, e das atividades deles, né? Então eu tenho visto muita gente se estressando além da conta, né? Mais do que precisa, surtando mais do que precisa. Como é que tá aí vocês? Estão surtando mais do que precisa? Né? Porque às vezes a gente não precisa surtar tanto assim, né? Tem muita gente preocupada com a questão do colégio, de manter a rotina do jeito que era antes. Gente, a gente não tem como esperar que as coisas agora sejam do jeito que era antes, né? Antes a gente não tinha a realidade que nós temos. E é necessário a gente encarar a realidade, as coisas do jeito que são, porque a gente tem uma coisa muito forte que a gente idealiza, né? E aí a gente quer aquele ideal. Opa, deu uma caidinha, mas voltou. Vocês seguem aí? Acho que sim, né? Então, quem é prof, o que que acontece? As professoras estão, além das suas atividades normais de casa, porque estão em casa, têm suas vidas, têm seus filhos, têm seus problemas pessoais, têm seus medos, todos os medos que a gente tem, e também tem que administrar
as nossas surtadas, né? Porque a gente tá surtando com elas. Pô, né? Vamos relaxar, né? O que hoje, agora o aprendizado nosso e das crianças é o outro, gente. A gente tá aprendendo vida real, porque os nossos filhos, os da cidade, né? Filhos, pelo menos muitos, né? Que tem uma vida relativamente confortável, porque tem muita gente que vive situações de miserabilidade, a gente já falou nesse povo, que tá precisando de ajuda, né? Mas quem tem uma vida relativamente confortável, eles não são confrontados com a vida real, muitas vezes eles não ajudam em casa, eles não sabem fazer as coisas, mas não é culpa deles, né? É porque a gente não ensinou. Então agora a gente tem que ter paciência e aprender a delegar. Agora nós todos estamos sendo convidados e convocados a aprender a conviver dentro de casa, aprender a delegar tarefas, aprender a descansar. Sabe, quem teve bebê ou quem já conviveu com bebê, vocês já pararam para pensar, já analisaram quando é que o Elisete lá de Rosário, né? Quando é que o bebê chora, né? Ou ele chora e fica insuportável quando ele tá cansado ou quando ele tá com fome, né? A gente também, né? E às vezes a gente tá cansada e exausta, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer. E a gente não delega tarefas dentro de casa, a gente não pede ajuda e às vezes a gente espera que os outros entendam o que precisa ser feito, né? E não é verdade. As pessoas às vezes elas são diferentes, elas não enxergam as coisas, né? Nem todas têm a mesma visão que a gente, então a gente precisa dizer, fala lá com todas as letras. Tô cansada, tenho isso para fazer, tu pode me ajudar com isso, aquilo, aquele outro? E delegar para os filhos. Eles não vão fazer como a gente faz. E não dá para esperar que crianças façam as coisas com perfeição. Mas se a gente nunca pedir para eles fazerem, eles nunca vão saber fazer. Sabe? Então, é hora da gente começar a fazer o nosso dever de casa, né? Pra gente se poupar um pouquinho e também, assim, a escolher as brigas que a gente quer brigar dentro de casa, né? Não precisa brigar por tudo. Não, tá todo mundo passando por um problema, tá todo mundo enfrentando dificuldade, não sou só eu, né? É hora da gente começar a enxergar o outro, o coletivo, tanto aqui quanto no resto, né? Enxergar além do meu umbigo, né? E ver que, bom, se eu não der conta hoje, tudo bem, né? Se o meu filho não fizer ou não aprender tudo que ele tem que aprender do colégio, todos estão passando por isso, né? Então, vai ser um problema generalizado. Depois a gente vê. Agora é a hora da gente tratar de manter a nossa sanidade mental, a nossa saúde, um bem-estar dentro de casa, para que a nossa casa seja um lugar bom. E já que a gente vai estar em casa, né? Eu vi esses dias um post muito legal, né? Que é uma piadinha, né? A pessoa, estou no 20º dia de isolamento e já briguei comigo mesmo. Nós não estamos nos falando. Como é que tá aí, né? Como é que vocês estão consigo mesmos e com as outras pessoas dentro de casa, né? E com as pessoas de fora que a gente tem que conviver também virtualmente. Ó, o que a Marcinha disse, dias de muito aprendizado. Algumas dúvidas importantes surgem. Devemos voltar a trabalhar fora de casa? Devemos conversar com os filhos de que forma? Contar o que está acontecendo até que ponto? Cortar custos até que ponto? Estamos cheios de dúvidas, né? Cheios de dúvidas. Eu acho assim, ó, a gente tem muita dificuldade de ser verdadeiro. Boa noite, Liz. A gente tem muita dificuldade de ser verdadeiro e de falar as coisas como elas acontecem, né? A gente cria às vezes mundos cor-de-rosa, situações que não existem para os filhos ou para os outros, né? E isso em tempos de rede social também é um problema, né? Porque antigamente eu vivia na minha rua, né? Eu conhecia as pessoas que a gente conhecia eram poucas, né? Era aquele círculo ali. Então tu via a pessoa desarrumada durante o dia, às vezes nos dias péssimos dela, tu enxergava porque
Tu via que ela não tava legal, né? E também tu via ela arrumadíssima, porque, né, antigamente a gente tinha roupa de sair e a roupa de ficar em casa, né? Então, quando ela ia sair, tu via ela linda, maravilhosa, né? Quando uma pessoa se pintava, por exemplo, né? Hoje em dia, né, a gente só convive na rede social e a pessoa só posta as melhores fotos. Então, tu só tem um retrato daquela vida que é só um pedaço. Não é a verdade. É só aquele momento. E aí a gente tem a ilusão de que... apaguei aqui vocês. A gente tem a ilusão de que todo mundo tem uma vida boa, perfeita, maravilhosa e a minha não. Né? Isso gera angústia, isso gera depressão. Entre os adultos e entre os adolescentes, isto é um inferno. Porque isso gera um monte de desequilíbrio, né? O Regis, achei que estava falando alguma coisa e não estava. Mas enfim, então a gente tem que ver que não é bem assim, que todo mundo tem seus problemas, né? E a gente tem que se mostrar vulnerável também, porque o Facebook, o Instagram são recortes de momentos da vida, né? Que nem aqueles álbuns de foto que a gente tinha antigamente, as pessoas chegavam em casa, a gente mostrava para as pessoas. Ninguém botava nos álbuns de foto coisa ruim, né? A gente escolhia o que tinha as melhores fotos para colocar, né? Então, é só o positivo. E às vezes aquele sorriso que a gente enxerga, ele tá muito distante da realidade. Então, quando a gente se vulnerabiliza, e às vezes eu vejo muita gente falando, né, muito palestrante, muitas pessoas assim, tu tem a ilusão de que a vida daquela pessoa é perfeita, que ela não passa por problema nenhum, e não é verdade, né? É preciso que a gente se vulnerabilize também para mostrar que nós somos humanos, todos passamos por coisas na vida e vamos enfrentar cada vez mais problemas. E isso é uma coisa que eu e o Regis, nós sempre falamos para os guris, né? A gente vai passar por dificuldade. A gente tem que ter... Oi, Raquel, que bom te ver. A gente tem que ter saúde, aprender a ensinar para eles também, aprender primeiro e ensinar para eles como enfrentar estratégias, né? Não querer que eles acreditem que o mundo vai ser cor-de-rosa, porque todo mundo quer ser feliz. Mas eu quero ser feliz se fulano fizer uma coisa, se eu tiver aquilo, se... E ser feliz é uma construção interna, né? Que não pode depender de uma pessoa, não pode depender de uma situação externa qualquer, porque senão qualquer coisa acaba com a gente. E a gente tem que entender que a dor, a tristeza também fazem parte da vida. Tudo faz parte. E se a gente olhar com olhos de ver, né? A gente vai aprender e vai crescer. É o papo que a gente já teve de incluir tudo. Quanto mais eu incluo, mais rico eu fico, mais completo eu fico e mais eu cresço. Mas agora quando eu excluo, aí eu vou me empobrecendo. Eu excluo pessoas da minha vida, eu excluo situações da minha vida. Não dá assim, né? E falar a verdade, claro que a gente não vai chocar uma criança quem tem criança, né? Mas a gente tem que dar a real dentro daquilo que eles conseguem entender e dar para eles a segurança de que eles podem contar com a gente. Quando a coisa apertar, a gente vai estar ali disponível. Porque é isso que a gente pode fazer só, né? Eles não são nossos, eles são da vida. Olha o Regis, né? Dar suporte, não transporte. A gente faz tudo. As coisas que eles poderiam fazer, a gente vai e faz. Às vezes para os outros também, né? A gente quer aliviar o peso dos outros. E eu sempre me lembro quando a gente fala isso, e inclusive das dores, né? A gente tem que ser compassivo e não ser aquela pessoa que morre de pena dos outros, né? Lembra quando a gente falou que quem tem pena acusa Deus, né? Parece do Bert. Tem um ditado popular aí,
que Deus não dá, né, uma cruz maior do que a gente pode carregar. E é mais ou menos isso mesmo. Cada um tem as forças para carregar as suas dores. E tem que se fortalecer, criar músculos emocionais para isso, né? E aí, quando eu quero carregar a dor do outro, carregar a cruz do outro, eu peso a minha demais, né? E não consigo porque eu não tenho força para isso. Olha o que a Kelly disse: a felicidade está dentro de nós mesmos. Mas precisa saber que é tempo de dar mais. Todos seremos exigidos. Sim, todos seremos exigidos. E estamos sendo. E é hora da gente começar a pensar no coletivo, né? A gente pensa muito em termos individuais. O mundo egoísta, materialista, da forma como ele está construído, esse mundo não serve. Então, assim, ó, claro que essas coisas passam por posturas individuais, mas as posturas individuais não são suficientes. É preciso também uma mudança estrutural, né? E essa mudança estrutural, tomara que ela consiga ser feita, tomara que as fichas estejam caindo entre as pessoas que têm funções de liderança, de que é necessário pensar no coletivo, porque a gente vive em bolhas, né? Em bolhas, então assim, ó, eu sei das coisas de acordo com aquele grupo com o qual eu convivo, da forma como meu mundo é estruturado. Então, a gente não tem a visão total da realidade, né? Cada um defende o seu lado. Hoje falei sobre isso no vídeo do Insta. Provocar novas capacidades para nós e para os pequenos. Eles podem mais? Podem. Raquel, eu já te vi falando várias vezes e eu vejo que a tua fala, assim como a minha, é pouco compreendida. Essa coisa de proteção, né? A proteção cria pessoas fracas. Não tô dizendo que não é que a gente deva não dar amor. Amor, disponibilidade, tá inteiro para os nossos pequenos, porque o que acontece? A gente não tá inteiro, né? A gente se desequilibra e a gente desconta neles. O melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos é tratar da nossa saúde mental. Aprender como lidar com as pessoas, ser mais educado com eles e conosco mesmo, ser mais gentil, reconhecer quando a gente erra, né? Porque é isso, é o nosso exemplo, não é eu falar meu filhinho eu te amo. A gente tem que falar, mas eu tenho que demonstrar. Se eu trato eles com grosseria, se eu desconsidero as opiniões, se eu sou, vamos dizer assim, um arquivo vivo dos erros dos outros, não só dos filhos, né? Tô falando de todas as pessoas de modo geral. Se eu sou arquivo só dos erros, o que eu tô fazendo na real? Que tipo de lembrança eu serei, né? Porque eu não serei. Não é para todas as vezes que eu falei eu te amo. Eu te amo é bom de ouvir, mas também não adianta o eu te amo com uma educação castradora, desrespeitosa, agressiva, violenta, porque nós somos violentos. Com as palavras, né? Grosseiros. E quando João fala de Pedro, muitas vezes a gente fala das pessoas dentro da nossa casa, né? Eu sei mais de João do que de Pedro. Ó, mas calma nunca fez bom marinheiro, ensinar que saibam se virar, criatividade, responsabilidade. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Exatamente, Raquel. Autonomia. Ensinar a autonomia. E também tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer que as pessoas... Oi, Gui, querido, tá olhando aqui. Às vezes a gente quer que as pessoas acatem, que as nossas crianças acatem sempre as nossas opiniões. Às vezes a gente tá errado. E às vezes é bom que eles saibam argumentar também, né? Porque uma pessoa que diz sim o tempo todo, mesmo por dentro estando contrariada, ela vai dizer sim depois quando crescer. Ela vai aprender que é só sendo obediente que ela é amada. O que ela vai aceitar depois, quando ela ficar grande na vida dela? Será que a gente não está ensinando a aceitar relacionamentos abusivos? Às vezes eu me pergunto isso, né? Quando a gente destrata, maltrata e é grosseiro com os nossos filhos e a gente diz que faz isso porque ama, será que eu não estou ensinando que mais adiante,
quando alguém fizer isso contigo, tu tem que aceitar, né? São coisas que, ideias às vezes que me passam na cabeça, que a gente pode pensar, né? Então agora que a gente tá dentro de casa, eu sei que tá todo mundo às vezes ansioso, nervoso, preocupado, e às vezes a gente desconta neles. A gente precisa entender que a gente não tem o controle das coisas. E eu vi tem uma, como é que chama, uma dessas figuras que estão aparecendo várias no, deixa eu ver, Raquel, conduzir, vigiando, supervisionando, por perto. Isso aí, criar autonomia, né? Por incrível que pareça, a educação, e digo assim, fazendo uma retrospectiva, né? A educação dos meninos muitas vezes criou criaturas incapazes de se virar sozinhos, pouco autônomas, quando eles não são convidados a fazer as coisas dentro de casa, quando não é mostrado como é que se faz. E isso antes era só os meninos, as meninas a gente exigia as coisas. Hoje em dia a gente deixa os dois sem fazer nada, né? Permitindo, Raquel, contribuição maravilhosa, permitindo que errem sem que isso seja uma catástrofe. Perfeito! O erro faz parte, sabe? Isso, a gente não pode ser arquivo vivo dos erros, a gente tem que ser arquivo vivo dos acertos. Quantas coisas boas e certas as pessoas que a gente convive, eu tô falando especificamente dos filhos porque muitas mães e pais estão preocupados hoje, né, com a situação, mas isso serve também para as pessoas que convivem com a gente. Quantas vezes eu mostro e aponto o erro que o outro cometeu, mas aquela pessoa fez tantos acertos, é um erro. Por que eu tenho que focar naquilo ali, né? Sei lá, uma bobagem agora. Hoje esqueceu de levar o caderno. Tu esqueceu de levar o caderno. Não, a semana tem 7 dias, né? 5 dias de aula. Sim, 4 dias tu levou o caderno. 1 dia tu não levou, né? E eu vou lá e xingo e esbravejo. Hoje eu tava um pouco sem paciência, vou ser sincera, né? Porque eu tava cansada. É isso que a gente tem que se notar. Quando a gente tá cansado, às vezes a gente precisa reconhecer. Eu preciso sair um pouquinho, eu preciso descansar, eu preciso delegar, eu não preciso dar conta da tarefa que eu tenho agora, porque, então, eu dei essa pausa, né? Antes que eu brigasse sem necessidade, né? Mas ontem, que eu tava mais paciente, eu fui lá e elogiei milhões os guris, porque eles têm sido baitas parceiros aqui dentro de casa, contribuído para a harmonia. De vez em quando sai briga, irmão briga, né? Mas eles têm atendido os meus pedidos, né? Os pedidos do pai, eles têm organizado as coisas do jeito deles. Vai dobrar uma roupa, não vai dobrar direito, mas tá dobrada e tá dentro do guarda-roupa. É isso que eu preciso agora, né? Então essas coisas a gente tem que ver. Hoje eu não tava conseguindo descobrir um negócio do colégio que tinha que fazer, já tava quase entrando numa surtada, saí de pronto, né? E aí o Arthur foi lá e resolveu o negócio pra ele, olha que maravilha, né? Mas se eu tivesse feito uma briga, talvez nada tivesse se resolvido, né? Então são coisas assim, mas é importante a gente saber, né? Tem uma figurinha que eu tenho visto várias, e essa eu copiei do Andrei Moreira, mas tem visto em outros lugares, né? Coisas fora do meu controle agora, isso que a gente precisa ter claro. E aí tá lá, economia mundial tá fora do meu controle. O que eu posso fazer com a economia do mundo? O cenário político tá absolutamente fora do meu controle, né? Então por que eu vou gastar energia e contaminar as pessoas com uma coisa que vai só fazer com que todo mundo fique mais irritado, mais nervoso, né? A cura do Covid. Eu não sou pesquisadora. Não estou envolvida na área. Tá fora do meu controle. Por que eu vou ficar brigando por por coisas
o fim da pandemia, quando isso vai acabar? Isso só vai acabar quando tiver que acabar. Vai acabar. Vamos aproveitar para sair melhor dessa, como ser humano individualmente, quiçá como país, quiçá como mundo, né? As atitudes das outras pessoas estão fora do meu controle. O que está no meu controle em relação às atitudes das outras pessoas é como eu reajo a elas. Esses dias eu vi uma outra figurinha fantástica. Qualquer problema que você tenha comigo é seu, né? Porque às vezes eu digo, tu me decepcionou, tu não era assim, né? Mas quem se decepcionou fui eu. Eu tô querendo que a pessoa aja como eu acho que ela tem que ser, tô querendo que ela deixe de ser ela pra me agradar. Isso é manipulação, gente. Tu não era assim. Não, eu não enxergava a pessoa. E outro, um momento de uma pessoa é um momento. Eu não posso dar o direito do outro de errar, né? E o que estão fazendo, o que não estão fazendo? As pessoas estão irritadas porque tem gente querendo voltar, porque tem gente querendo ficar. Gente, tem gente querendo e as pessoas podem querer. Ninguém sabe o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que não é. Cada um tá olhando as coisas do seu ponto de vista e de acordo com a bolha em que vive. A gente não tem a visão do todo e seria ótimo se a gente conseguisse enxergar além e ter essa visão macro, né? Outra coisa que está além do nosso controle são as incertezas. O que vai acontecer amanhã? Então vamos nos acalmar, serenar o coração, porque senão a gente vai surtar muito ainda. Está no começo, né? Vamos ir vivendo um dia de cada vez, um problema de cada vez. O que está no meu controle, né? Segundo essa figurinha aí que eu tô colando da figurinha para dizer para vocês, mas eu achei ótimo e a gente vai conversando sobre, né? O que está no meu controle? A higienização, tomar os meus cuidados com aquilo que eu posso cuidar e não com o que eu não posso cuidar. Dentro daquilo que eu posso fazer. Evitar sair de casa, se eu escolher evitar sair de casa, então isso está dentro do meu controle. Eu faço. E nós aqui em casa optamos por isso. Mas se eu for sair de casa, ou se eu precisar sair de casa, que eu tome todos os cuidados para evitar ou para diminuir as probabilidades de contágio. É isso que eu posso fazer. Ser consciente do que eu estou fazendo, da escolha que eu estou fazendo, das implicações que isso pode. Mas não que o outro está fazendo. Não adianta eu ir lá buzinar no ouvido do outro. É energia que eu despendo, que podia estar sendo utilizada para mim, para o meu bem-estar. Outra coisa que eu posso fazer, que está no meu controle, cuidar do meu corpo físico. E isso envolve beber muita água. Gente, olha, a Rosane, quando eu fico assim estressada, cansada, eu falo, hoje não tô legal, preciso muito da tua ajuda. Esse é o momento que eu aprendi a dividir e tive ótimos resultados. Pois bater de frente não resolve. Exatamente. E às vezes a gente é grosseiro com as pessoas porque a gente tá cansada, né? E às vezes as pessoas são grosseiras com a gente porque estão cansadas, porque estão passando por problemas. E a gente só fica ofendido, como se o mundo girasse, sabe, sobre nós, sobre o que eu quero, o que eu não quero, sobre as minhas vontades, né? Então, cuidado com o corpo, beber bastante água. Se eu tiver acesso a uma alimentação saudável, gente, me dá uma alimentação, por favor, né? Aí eu não gosto de verdura. Se tu tem 10 anos, tu tem todo o direito de dizer que tu não gosta de verdura. Mas se tu é adulto, isso é paladar infantil. Vai aprender a comer. É horrível o que eu tô falando, mas é. Porque faz bem pra gente. A gente não pode se alimentar só de bobagem. Criança pode querer se alimentar só de bobagem, mas isso faz parte do cuidado do corpo. Se eu quero viver bem e viver longos anos, eu preciso tratar dessa minha máquina física. Isso é básico, né? Se é uma máquina de verdade, eu vou usar o que pode ajudar ela, mas por que no meu corpo eu não faço, né?
Então, fazer exercício em casa, quem puder fazer, faça. Ah, eu não gosto de fazer exercício, tudo bem. Vai ter, não pode reclamar quando vier doenças circulatórias decorrentes do sedentarismo, não pode reclamar quando vier tudo mais decorrente do sedentarismo. São consequências de escolhas que a gente faz. Às vezes a gente veio para viver mais tempo e a gente encurta a nossa vida. Com alimentação inadequada, com comportamentos inadequados, com uso inadequado das drogas, né? Por que tem muita gente morrendo jovem? E a gente diz, ah, não afeta jovem. Jovem bebe, fuma, toma, usa droga. Quem fuma tem pulmão comprometido. Pode não estar sentindo nada, mas tem problema e quando enfrentar uma doença vai ser pior. Então são consequências. Claro que a gente sabe que é muito mais complexo o negócio do fumo e da droga e tudo mais. Está envolvido nisso. E isso um dia a gente pode conversar só sobre, né? Está envolvido nisso problemas psicológicos, questões espirituais, né? Um monte de outras coisas no meio. Ansiedade. Às vezes a pessoa faz uso da droga para aliviar a ansiedade, né? Mas então a gente precisa tratar do nosso mental, do nosso emocional, né? Então o que mais está sob o nosso controle? Aprender coisas novas, né? Se eu puder aprender e ter a consciência que eu tô sempre aprendendo. E a nossa gurizadinha, os pequenos que estão em casa, eles estão aprendendo, gente. Estão aprendendo outras coisas que não se aprende na escola. Coisas muito importantes sobre resiliência, sobre adaptação, sobre mudança, sobre transitoriedade da vida e tudo mais, né? Outra coisa que está dentro do nosso controle, não espalhar fake news. Cuidar com a fonte das informações que a gente passa, né? Não ficar focando só em notícia ruim. Tudo isso a gente pode fazer. Que a gente aprenda, gente, a escolher como é que a gente quer passar o nosso tempo. Que a gente aprenda a ser útil para a vida, para nós mesmos, né? A gente tem potencial, cada um aqui tem uma capacidade gigante. Vamos usar para o bem, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem aqui na Terra, né? Para crescer como ser humano, para olhar além, olhar para o outro e enxergar o mundo que vem. Porque quando eu olho para uma pessoa, e principalmente quem é profissional liberal, quem é autônomo, quem trabalha com as pessoas, sabe como às vezes vocês são desrespeitados, né? O pessoal marca uma hora e não vai, não avisa, né? Ou muda em cima da hora. Claro que às vezes a gente tem compromisso e a gente pode mudar, né? Acontecem imprevistos. Mas vocês já pararam para pensar no desrespeito que é com o outro, como se o outro tivesse que estar disponível para mim o tempo todo? Quando eu estou dentro de uma instituição qualquer e eu quero que a instituição se adapte, eu vejo muita gente reclamando do uso do uniforme nos colégios. Gente, é regra. Se eu, que sou adulta, mãe, não sei respeitar uma regra, como é que eu quero que meu filho respeite as regras que eu coloco dentro de casa? É regra. Se eu não quero essa regra, eu não vou para esse lugar. Eu vou para outro. Entende? Porque as coisas não podem se adaptar à minha vontade. Isso é infantilidade. Olha, Sandra, ó, direcionar nossa energia de uma forma positiva. Pra gente começar a pensar um pouquinho mais nas nossas atitudes, no que pode ser feito e se acalmar, né? Quando acontecer algo que seja necessário a nossa ação, né? Se chegar o momento, e talvez chegue para muitos, que a gente tenha serenidade para saber como agir. Porque se eu surtar com pequenas coisas, imagina a hora que chegar uma coisa real, grande, né? E elas vão chegar. E elas estão chegando. E tem muita gente que já está enfrentando uma barra e a gente não sabe. A gente não sabe de nada. A gente só sabe a nossa pequena bolha, né? Então vamos abrir os olhos. Vamos olhar longe.
vamos enxergar além, vamos aprender a respeitar as pessoas do jeito que elas são, que elas podem ser e oferecer o nosso melhor, né? Quem topa? Então tá, era isso mais ou menos para hoje, né? Então, se a gente puder se encontrar de novo na quinta, agora a gente vai definir as lives toda terça, quinta e domingos, que daí a gente consegue todo mundo se organizar, tá bom? Fiquem bem.